14 irmãos, mas graças a Deus... Você era 14 também? Era 14 irmãos. Mas nós não brigava, aqueles mais novos. Tinha medo dos mais velhos. Ele só fazia o que os meus velhos quisessem, viu? Não tinha essa história de dizer, você não é minha mãe, você não é meu pai. Quem já viu isso? Nós tínhamos governo, menino. Os mais velhos era quem dominava nós. E nem mãe, nem pai não ligava a nós, não. Sabia que tinha os mais velhos para dizendo para nós, nem palavra, nem assim. Não aceitava nós também, não. Isso era dizer assim, a gente também tinha medo, não era? Não tinha essa história de soltar, não, brigar, não. É para fazer assim, desse jeito. Era, nós fazíamos do jeito que eles diziam que era para fazer. Era. Mas era bom demais. Hoje em dia, os mais desunidos, briga, meu Deus do céu. Terminou? Terminou tudo. De criança da senhora, assim, quando não tinha antes o açude aqui? Aquele de criança? Isso. Não, de no assunto, jovem. quando nós fizemos ele, nós era velho, não era mais criança, não. E como era a vida da senhora, assim, quando começaram a fazer o açude? Meus filhos, a gente trabalhando, juntava um bocadão de mulher e homem e tudo. Esse açude aí foi feito na carroça. Não foi feito com trator, nem com... Foi na carroça. Era mulher, era homem, era menino, tudo trabalhava. Eu mesmo tinha um jumentinho. O jumentinho trabalhava. Nós carregando terra, carregando água. E era assim. Nós foi até que fizemos esse açude aí. Assinar, todo mundo assinou. E assim, esse açude ele foi feito todo de uma vez ou ele fez uma parte e depois que terminou de terminado? Sabe, acho que ele começou, demorou, mas saiu fora. Sabe, acho que ele começou, ele não teve demora. Demorou a fazer, porque era grande o serviço para fazer só a custa de braço de homem, de mulher. Aí demorou, mas quando começou, terminou. Nessa época, assim, e a senhora trabalhava muito em quê? Quando foi trabalhar lá no açude, assim, trabalhava muito fazendo o quê? Trabalhava carregando carregava terra na carroça, carregava água nos jumentos. Era assim que eu trabalhava. Mas a senhora ia todo dia trabalhar? Todo dia, a gente trabalha todo dia. E as crianças da senhora, como era que fazia? As crianças ficavam em casa, andando em casa, e outros trabalhando. Ganhava bem naquela época? Ganhava um dinheiro que estava bem servia o dinheiro? É alguma coisinha, bem pouquinho, mas servia. Ganhava bem. Nesse tempo não tinha dinheirão não, como tem hoje não. Nesse tempo o dinheiro era pouco. E para se alimentar nessa época, a senhora comia o quê, assim, mais ou menos? Era comida. Comprava negócio aí na cidade e quando a seca estava grande, nós ia para o mato tirar mancambeira, comia chique-chique, comia mucunã, tudo era de comer da gente, quando a seca apertava. Agora, hoje em dia, que Deus alivre, se apertar uma sequinha meia grande, o nego vai sofrer, porque esse povo mais velho não sabe, nenhum sabe laborar com coisa brava do mato. E como foi assim, quando começou a chover muito? Quando começou a chover muito mesmo, assim, que o açude encheu, assim, teve alguma coisa que aconteceu quando o açude encheu? Se
teve alguma coisa? Sim, assim, por exemplo, algum risco do açude desabar. Não, foi, ele quis desabar e o povo se aperrearam, aí parece que o governo ajudou, não sei como foi, que botou uns calços nele. Parece que foi. Aí o povo trabalhava nele também, como era assim? Trabalhava. O povo trabalhava. Como era aquela história que o pessoal disse que começava a fazer umas paredinhas em cima da parede para a água não levar? Como foi? Nesses dias dessas paredes, quando a água estava levando, eu não estava nem lá. Eu não ia nem lá. Por quê? Era o povo mais que tinha coragem de estar lá em Riba fazendo as... Eu mesmo não ia, não. Nesse tempo eu já sofri de neve, já era velha, já sofri de neve. Aí a senhora não tinha coragem não de subir lá na parede? Como é que- Não, não tinha coragem de segurar a parede tremendo. Juntando terra para a parede tremendo e ia juntando terra para segurar a parede, não. E disse que nesse tempo o pessoal tocava o sino, assim, é verdade? Tocava no sino. Sim, para poder avisar as outras pessoas. Era, o povo se aperreava, faziam promessa, saíam com as santas aí em procura da parede do açude, se fazendo procissão e o sino bradando, Pois era. Qual era a santa que o pessoal levava para lá, para o parente? Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira daqui. E rezava na procissão com a santa lá, rezava, cantava. Era rezando. Nesse tempo tinha rezadeira, era rezando. Nesse tempo tinha muita rezadeira. Já morreram todos, mas hoje em dia está fraquinha mesmo. Aqui já houve gente que dava as boas, rezavam e pediam socorro. A senhora sente falta assim, desse tempo que as pessoas rezavam mais? Oxe, Sim. tem que ver a igreja aí quase desprezada mesmo. Mas desprezada. Nesse tempo eu tinha mais visita na igreja. Todo mundo acompanhava para a igreja. E assim, depois que o açude foi feito, assim, as coisas melhoraram mais aqui para a comunidade? Melhorou. Que a gente bebia era de cacimba aí, laborava de cacimba. Lá no meio do riacho tinha umas cacimbas que a gente laborava de lá, lavava a roupa ali de trás do açude. Aí foi melhorando mais, melhorou. Tiana tem quantos anos na época que foi feito o açude, Tiana? Ai, eu não sei não, minha cabeça é ruim. Minha cabeça é ruim para segurar isso assim. Não seguro nada na minha cabeça. Não lembro não. É só para quem tem cabeça boa. Você não está com o Padre João Vicente? O Padre João é quem tem a cabeça boa de saber. Nós fomos lá, nós conversamos com ele lá, conversamos com tia Marina. Foi? Foi também. Aí, Tiana, nesse tempo, assim, depois que fizeram o açude, o pessoal começaram a plantar alguma coisa, a pescar, assim, tinha peixe, como era? Foi. Quando ele criou água, aí o pão começaram. Aí esse açude já foi rico. Quando começou a água do açude, os primeiros anos, era tanto arroz aí nessa beira de açude.
era batata, era tudo. Tinha muita gente que tinha coragem, não era como hoje não, que o povo não tem coragem para aproveitar nem as vazantes. O povo plantava, aí era arroz, era batata, aí mesmo, muita. Aí pra misturar, quando ia comer, pra misturar essa batata com esse arroz, o pessoal fazia o que pra fazer a mistura? Tinha feijão, né? Tinha feijão, tinha de tudo, tinha feijão, tinha milho. Subiu o peixe pro açude quando ele encheu? Quando o açude sangrou, subiu o peixe? Subiu, tinha muito peixe. Agora que ele deixou de ter os peixes. Os peixes é devagar, mas tinha muito peixe no açude. A senhora chegou a pescar naquela época ou plantar alguma coisa? Se eu plantava, Sim. plantava. Plantava lá em Riba, lá nos Vicente, que eu morava era lá. E eu plantava tudo. Eu só saí do açude e já deixei mamoeira, pinheira, toda planta situada lá. O açude foi tomando, foi rendendo para riba. Então plantava cebola. Plantava todo mundo queria plantar. Qual a coisa assim que a senhora sente mais falta daquela época? Qual a coisa que a senhora sente mais falta daquela época? Todo serviço que eu não posso fazer nenhum. Tudo no mundo que eu trabalhava e fazia e hoje em dia não posso fazer nada. E aí somente dentro de casa é puro. Se tivesse uma rocinha perto, eu ainda abolia. Se tivesse uma roça perto, mas o serviço tudo longe, lá por as areias, por esse mundo, não é que fiz nada. Hoje, como é que, assim, a senhora hoje acha que esse açude, assim, hoje, ele ainda é muito útil para as pessoas daqui da comunidade? Muito o quê? Se ele ainda serve ainda, por exemplo, da mesma forma que servia antes para as pessoas da comunidade, as pessoas ainda sabem cuidar dele também como cuidava antes? Se eu cuido dele? Não, se a senhora e se as outras pessoas cuidam dele, as pessoas de hoje cuidam do açude como as pessoas na época da senhora cuidavam do açude antes. Isso aí eu não estou entendendo. Assim, nesse tempo ia todo mundo, né? Era por exemplo, para trabalhar lá, ia para poder salvar ele, para ele não desabar, né? Assim. Hoje, se isso acontecesse, a senhora acha que as pessoas faziam a mesma coisa? Não sei não. Não sei se fazer não, porque eu vejo o povo tão fraco, não é? Tão fraco que só se tivesse um dinheirinho na frente, não era? Mas eu acho o povo tão fraco para entrar no serviço assim. Que Deus alivie. Se ele balançar, sair para quebrar, era capaz de ele ir embora mesmo. E só se o governo se interessar, o povo da prefeitura. Tem um buraco aí no meio da parede do açude, nunca tiveram coragem de ajeitar. Beleza, então, Tiana. Assim, a senhora pode falar para mim o nome completo da senhora? O nome completo? Isso. Firmiano Marcionila da Silva. A senhora tem mais ou menos quantos anos? Hum? A senhora tem quantos anos? 85. Por dentro dos 86.
tem mais cabeça pra nada, não. Agora tá com raiva, não vai me buscar, não. Ai, meu marido, deu um beijo. Um beijinho daquele gostoso, me dê aqui. Eita, não dá não, mãe. Me dê aqui um beijinho. Oh, dá não, mãe. Não quero, não vou ver Veloso dar beijo, não. Quando ele tá com raiva, quando ele tá com... Ele tá com raiva da coisa, né? Ele tá com raiva, mas não. Cadê o louro? Cadê o louro? Agora quer ver raiva ele tem. É chegar um assim e me abraçar. E é? Chegar um assim desse jeito assim, chegar e me abraçar. Ele voa mesmo. Voa mesmo. Agora, só quem pega nele sou eu. Os outros não tem nenhum que pega. Só o Maria, o mais leve, é que pega ele, enrola ele com um pano e pega. É louro. Olha a Leda, meu louro. Olha a Leda falando, tu tá vendo? É Leda que tá falando, viu? Não? Oh, não é Leda não, meu filho. Cadê Leda? Ele chama Leda, ele chama Leda. Agora você vai quando ele quer, né? E ele larga beijo dele. Eu me zango com ele. Não dá um beijo nele, não. Não dá não, nem no pé. Nem no pé não tem cheiro hoje, já, Mari, tá com raiva. Tá com raiva. Vamos completo, por favor. Sou André Lino Vicente de Almeida, tenho 26 anos, sou professor da Conceição da Estrela. Na tua infância, Adriano, já existiu o açude? Graças a Deus, sim. Já? Você sabe alguma coisa como foi construída? Bem, o povo mais velho dizem que ele foi construído a lombo de animal, né? Não existia nem carrinho de mão nessa época. Era nos jegue, então vinha muita gente. Ele não foi construído de uma só vez, né? Foi um longo tempo, mas foi construído nesse sistema. Sabe mais ou menos em que época? Eu não sei, foi lá entre eu não soube, eu não me arrisco a dizer. Não. E como é que tu sabe sobre essa história do açude, a construção do açude? A partir do comentário do povo, que o povo vão dizendo, que o povo vão falando, os mais velhos vão dizendo sobre isso. Quem eram esses mais velhos? Meu avô, meus pais. E como era que ele contava essa história pra tu? Aí contando no trabalho, a gente ia trabalhando e ele ia contando, ia surgindo os assuntos e ele ia falando. Principalmente o doutor ia contando. Passado o tempo. A gente trabalhava, não dava muito mais ele e ele ia contando as histórias. E aí eu ia perguntando e ele ia falando. Tu pode dizer mais ou menos como era esse repasse? Como eram essas histórias que ele contava pra tu? A gente ia andando num caminho, aí ele ia contando a história de um parente dele. Aí esse parente dele tinha relação com o açude, e aí do açude aí eu já ia perguntando sobre outras coisas, aí ele ia surgindo. Então aquela história que ele ia contando de alguém leva a outras situações que aí você vai juntando com o tempo, você tem uma informação mais concisa. André, eles falavam assim, como era a sobrevivência, assim, como o pessoal fazia antes do açude, como eles faziam para pegar água? Cacimbas e caldeirões. Então, se cavava cacimba, mas não é no riacho. E aí, a partir das cacimbas é que se tem a questão era abastecida. Inclusive, uma das cacimbas ficava no terreno de doutor.
Ele te contava mais ou menos quais eram as principais dificuldades que eles passavam na construção do açude? Dificuldade na construção? E antes e depois? Sobre as dificuldades. Não, sobre isso eu não falava muito não. Ele só contou uma história de uma grande cheia que ocorreu no açude. Né, eu acho que vocês já pegaram essa história. Não, a história que ocorreu, não sei, foi em 1964, foi nesses meados aí, que eles fizeram um açude e nessa grande cheia, o açude quase que vai embora. Mas só que eles haviam combinado que caso o açude entrasse em risco, eles viriam juntar todo mundo para salvar o açude. E aí foi, né, com essa grande cheia, o açude estava seco, né? Houve essa grande chuva e o açude encheu de uma vez. Então ficou no risco. Então, como eles já haviam combinado, então bateu-se o sino, tocou-se os búzios que tinha nessa época, para que todo mundo viesse. E eles tinham uma grande crença, né? Então, como eles acreditavam muito em Nossa Senhora da Conceição, eles eram trabalhando, fazendo as paredinhas em cima, aquelas paredinhas que a gente faz nos córregos, nas estradas, para fazer a subida. Mas Nossa Senhora estava no meio da parede. Então, nem pensava se o açude tocasse levar a Nossa Senhora, mas achavam que aquela imagem ali trazia uma proteção para eles. Então, era uma das formas que eles acreditavam. E também tinha... O que esse açude significa aqui para a Conceição, né? Esse açude é muito importante para a Conceição, no que se refere a lazer, no que se refere à produção de alimentos, à pescaria. Então, é a vida de Conceição esse açude. Antigamente ele era usado com a vinda do açude e ele usado para a produção na agricultura. Então cada família tinha seu pedaço, cada família plantava batata, legumes, essas coisas para sobreviver. Então, principalmente nas secas muito fortes, plantava-se legumes, mas também plantava capim, plantava para sustentar os animais. Tu disse que a importância do açude para a Conceição. E para tu, qual é a importância do açude? Eu sou da Conceição e, logicamente... Mas tu participa dessa atividade, agricultura, lazer? Você estava falando? Não frequentemente, porque eu tenho outra sou professor, né? E aí o professor não tem como praticar, mas pescaria é minha fonte de lazer. Sempre estou lá. Banho mesmo, no açude. Embora não seja o adequado, mas a necessidade obriga. E sobre a pescaria? Tu falou pra tu como era em relação... Sobre a pescaria, Totô dizia o seguinte, que antigamente tinha muita fartura de peixes, de outras espécies de peixes. Né? Tinha dourado, né, nesse açude. Tinha outras espécies de peixe que eles pegavam. O Totô dizia que uma vez foi pescar, jogou a tarrafa, que a tarrafa não era de nylon, nessa época a tarrafa de caruá. Então ele pegou 18 dourados de uma vez. Então tinha outros peixes, não era só traíra, como a tilápia, né? Tinha piau. Né? Mas com o passar do tempo, enquanto as construções de barragens abaixo, esses peixes não foram mais subindo do Rio São Francisco para cá. Porque esse açude é muito antigo, talvez seja um dos primeiros que existe nesse riacho. Então, mas depois foram construindo outras barragens, então o peixe deixou de subir. Né? O André, e nessa seca que já teve assim, o açude já chegou a secar assim, de uma forma onde tu tenha participado nesse momento assim, aí como era? 1993. Eu era novinho, também teve, parece que foi nos anos de 83, 80. Mas aí eu era criança, não lembro não, mas de 93 eu lembro que ele secou, ficou no porão mesmo. A gente utilizava o porão, a gente tinha terreno lá, tem terreno lá, plantava capim para dar aos animais,
Até o capim a gente às vezes tinha que aguar para poder sustentar. Então ficou. Não se plantava mais batata. Então foi uma seca horrível em 1993. Foi a que eu participei, foi a única vez que eu vi esse açude secar totalmente. Desculpa aí, Marta já pegou a câmera? Mas assim, como que era a tua vida, assim, mais ou menos, nesse período que o açude secou, assim? Qual foi o diferencial que teve na tua vida nessa época? Como eu disse, pra gente o impacto não foi muito grande. Porque a gente tinha terreno, a gente tem terreno na beirada do açude. Então do açude, a água que fica no porão, a gente plantava alguma coisa ali, aguava das casinhas que tinha, né? O porão fica muita água ainda, debaixo da lama. Mas para outras pessoas que não tinham, olha, foi pior. Porque não tinham como nem cavar uma cacimba para tirar e plantar. Né? Então foi muito arrochado. Era um ano em que quem tinha batata, plantava batata para cozinhar para comer com o caldo do feijão que tinha. Então, 93 não foi brincando não. E aí foi um ano que o pai morreu, aí a gente não foi por conta só da seca do açude, mas por conta dessa outra situação. Aí eu não saberia diferenciar se o ruim foi porque o pai morreu nesta época, ou se o ruim foi porque o açude secou. Só sei que foi um ano muito ruim, por conta que juntou esses dois fatores. Hoje pra tu, assim, tu acha, por exemplo, a relação das pessoas com o açude antes era maior a relação com o açude e as pessoas é maior hoje? A relação eu equiparo, igual. Apenas que agora só que as finalidades. Eu acho que o que mudou foi as finalidades. Então, naquela época a finalidade do açude era questão da água para cozinhar, para o labore, mas também para a agricultura. Então era mais intenso. Hoje a finalidade do açude é mais tanto pegar água, mas o lazer e a pesca. Então só mudou a finalidade. A importância é a mesma. E assim, a relação de respeito também, assim, com a preservação e até, por exemplo, vamos supor que o açude fosse ameaçado em algo levado também. Assim. Então acho que as pessoas teriam a mesma reação que tiveram as pessoas na época da Olha, festa. veja bem, eu acho que esse açude é um fator, ele é uma coisa que é a única coisa que consegue unir situação e oposição, negro, índio, branco, o que for. Se esse açude estiver no risco, não tem diferença. Então eu consegui ver em 2004 isso. Em 2004, que foi uma das cheias que poderia ser comparada a essa de 64, em que enquanto não tinha essa questão, uns rasgavam o sangrador, outros iam buscar a lona, uns cobriam, um limpava o bagaço que tem no sangrador, mas sem essa distinção. Então o açude é a única coisa que dentro de Conceição das Crioulas que consegue unir todas as pessoas em prol. Acredito que se esse açude entrar em risco, ele com toda certeza vai cumprir a função dele, que é de juntar essas pessoas. Porque todo mundo sabe que se esse açude um dia deixar de existir, a alma de Conceição das Crioulas, de certa forma, tem uma certa decadência muito grande. Assim, André, com relação assim, tu falou que o açude ele cumpre com a função de unir as pessoas assim. Mas assim, tu acha que ela vai ter união, mas ainda vai ter também aquele de fé também que tinha das pessoas, assim, de levar a imagem da santa, colocar lá na parede, assim, Com toda certeza não. Mas não porque as pessoas, não por conta da importância do açude, mas por uma questão de crença das pessoas. Então a fé ou evoluiu ou deixou de existir. Ou ela evoluiu para uma outra forma ou deixou de existir.
Então, logicamente, eles não acreditavam que aquela imagem trazia, né? Eu acho que a fé das pessoas é quem faz as coisas acontecer. Então, se eles acreditavam naquela imagem, a proteção veio. Como hoje as pessoas não vão acreditar na imagem, a proteção não virá. Porque a crença é quem sustenta. Tem alguma história da tua vida assim que tem relação direta com a açude? História da vida. Da tua vida. Foi alguma coisa assim que aconteceu no açude, que tu achou que foi muito importante pra tua vida? Foi interessante. Interessante, engraçado. Não. Eu acho assim que todas as histórias muito importantes. Eu lembro simplesmente que a gente lembra com vontade de que acontecesse, que a gente todas as tardes ia. Eu, minhas irmãs, a gente ia para o açude. Então, logicamente, a gente gostaria que essa coisa ainda acontecesse. Mas, logicamente, lá no passado. Mas também as idas da gente, as vazantes, né? Plantar batata, arrancar batata, a pescaria. São sempre são coisas que a gente gostaria que não tivesse ficado no passado. Entendeu? E assim, André, qual hoje a tua maior preocupação assim, com relação ao açude, assim, que tu aconselharia também outras pessoas para... A minha maior preocupação não é nem só a poluição, mas o assoreamento. O açude está assoreado pelo que as pessoas diziam, lá tinha um buraco tal, não vai para aquele lado porque é mais fundo. Né? Então hoje não existe mais esse negócio não, o açude está muito assoreado. E assim, o meu medo é que um dia ele não seja mais um açude, seja apenas o desvio do riacho, que vai passar para o outro lado, mas que não vai ter mais meu receio. E eu acredito que as pessoas talvez mudem a forma de trabalhar lá em cima, para que não fique tão assoreado do jeito que ele está. Então, um açude que tinha 3 quilômetros ou mais, né, de extensão, hoje você vê, eu acho que já tem 1 quilômetro muito abaixo de onde a água fica. Porque lá para cima já está soterrado de areia. Muita areia que está vindo aí. Está entrando no açude. Por conta da erosão lá de cima. Então, o que eu aconselharia é que as pessoas tivessem essa consciência, né, zelassem, revitalizassem. Eu acho. Tu sabe se existe algum documento assim sobre a data de construção do açude? Fotografia? Não sei. Eu não sei. Sobre isso eu não sei. Ok, então, a gente quer agradecer. Tem alguma pergunta ainda? Permissão? Então, a gente queria agradecer, né, por disponibilizar o tempo para estar contribuindo assim, com o trabalho da gente e aproveitar e te pedir permissão para que a gente possa utilizar essas tuas imagens em prol das histórias que a gente tem aqui da comunidade. A imagem pode ser, como eu disse para o outro grupo, eu disse o seguinte, eu me sinto desautorizado quando tem uma pessoa mais velha a falar da história de Conceição ou a falar de uma outra situação que seja da Conceição. Só me sinto autorizado no dia que não tiver mais uma outra pessoa a falar. Então, se tem algo de mais importante, o mais importante sempre será da pessoa mais velha, porque foi quem viveu. Então, o que eu falo talvez seja apenas complementação. Só isso. Mas um dia você vai envelhecer.